A lei de Alagoas, que obrigava os planos de saúde a cobrirem exames pedidos por nutricionistas, foi invalidada pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos entender essa decisão ao vivo com o repórter Alan Garcia. Alan, então, de que forma essa proibição vai impactar na vida dos pacientes? Vamos lá, vamos explicar um pouquinho como é que vai funcionar daqui para frente, porque existia a lei, agora não existe mais. A maioria dos ministros decidiu que não pode ser dessa forma, mas por que não pode? Por que a lei de Alagoas não pode determinar isso? A gente convidou o Dr. Juliano Pessoa para explicar para a gente. Boa noite. Por que essa lei não pode funcionar? Por que os ministros entenderam que não deve continuar assim? Boa noite, Alain. Boa noite, Beatriz, que nos assiste. Veja só, é uma questão meramente técnico-jurídica. Existe uma previsão de que é competência privativa da União, Alain, legislar sobre direito civil e essas questões de seguros. Então, ou seja, uma lei estadual ela não teria competência para alterar a legislação federal que versa sobre a questão do mercado de plano de saúde, né? Então, tem que ser algo que tenha início no Congresso Nacional. Há, inclusive, um projeto de lei de 2019 que foi apensado a um outro, que trata da mudança da Lei 9656, que é a lei que regulamenta todo esse mercado, que tenta trazer essa previsão do atendimento das operadoras à prescrição do nutricionista. Nesse caso, quando isso ocorrer, aí não terá como se questionar e a lei federal será alterada. Então, foi só essa discussão meramente técnica que a lei do Estado de Alagoas não teria competência para alterar uma legislação federal, tendo em vista que é privativamente da União essa competência de legislar sobre esse assunto. Agora, naturalmente, as operadoras certamente se insurgirão, não desejando fazer a cobertura desse tipo de prescrição por parte dessa categoria e o beneficiário terá que buscar uma outra alternativa, ou seja, buscar um profissional médico para ratificar aquela prescrição, né, caso concorde com o profissional, e aí sim, por meio da prescrição médica, ele busca a operadora e a operadora terá naturalmente que fazer essa cobertura. A gente está falando aqui dos planos, né, das operadoras. Tem gente em dúvida fazendo a pergunta do tipo, mas e aí, no caso do particular, isso influencia essa mudança, esse entendimento dos ministros? Não, o particular não, porque assim, existe uma legislação federal também que regulamenta toda a atuação do nutricionista, né? Então essa lei tem a previsão, sim, de solicitação de exames por parte desses profissionais, desde que naturalmente tenha vínculo com a parte nutricional e alimentar do paciente. Então, há essa possibilidade. O grande problema consiste, de fato, em relação às operadoras de plano de saúde, porque a lei que trata desse mercado, ela não prevê esse profissional, ela prevê o profissional médico e o cirurgião dentista fazendo determinada prescrição. Então, por isso a resistência. Então, nesse caso, realmente não terá como se fazer. Agora, no particular, é comum se aceitar a prescrição desse profissional, que muitas vezes ele atua em conjunto com outros profissionais, né, atendendo pacientes de forma multidisciplinar. Então, é importantíssimo que ele também tenha informação para poder direcionar o seu paciente. Era isso que eu queria falar rapidinho para a gente encerrar. Uma pessoa que está ali no tratamento de um câncer, tem a nutricionista, o nutricionista, como realmente uma peça, uma chave importante nesse tratamento, mas ela está fazendo o tratamento através do plano. Como é que fica essa relação? Exato, existe de fato esse contexto que você narra, não existe só o nutricionista que trata da questão de dieta, como a gente está comumente acostumado, porque ele trata de doença, de paciente doente, então muitas vezes ele atua naquela equipe multidisciplinar. Então, nesses casos, infelizmente, vai ter que se recorrer ao médico que faz parte daquela equipe para poder o médico requerer essa solicitação de exame em conjunto com o nutricionista para poder o paciente, de fato, ser atendido pela sua operadora. Mas caso haja a prescrição médica, aí, naturalmente, não deve haver qualquer tipo de questionamento em relação a essa prescrição e, caso haja, buscar a Agência Nacional de Saúde Suplementar pedindo ajuda nesse caso concreto. Obrigado, pelas suas explicações fundamentais nesse momento, Beatriz, de mudança, onde o STF nega, elimina, né, retira essa lei daqui do estado de Alagoas que obrigava as operadoras a aceitarem, sim, as prescrições dos nutricionistas. Mudou. E eu volto com você. Isso para solicitação de exames, né? Muito obrigada, viu, Alan? Muito obrigada, doutor Juliano, pelos esclarecimentos. Até mais.